Eu quero apresentar para vocês um livro, Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur. É uma coletânea, 3 livrinhos, né? A minha orientadora do mestrado até falou: Adriano, 3 livrinhos? Né? Facinho de ler. Tá? São 3 livrinhos. O Paul Ricoeur trabalha com a ideia de tempo, né? E, pelo que vocês já notaram, eu também sou fã dessas questões, ou aporias do tempo, como o Paul Ricoeur fala. São 3 livrinhos, uma coletânea maravilhosa, assim. Esse tempo, o tempo, né, que é pensado, o tempo vivido, o tempo imaginado, ele é carregado de qualidades. Não é um tempo quantitativo, como se pensava, como a gente imagina, o tempo cronológico. É um tempo carregado de qualidade. Nós convivemos com diversas realidades, múltiplas realidades em nosso tempo presente, e essas realidades, elas são construídas, são construtos, são estruturas, né, que formam o que a gente vê no momento. E são múltiplas temporalidades juntas que nós podemos perceber. Mas a questão do Paul Ricoeur se resume assim numa máxima maravilhosa que não há tempo pensado que não seja narrado. Ou seja, ele percebe que essa nossa ideia de tempo, essa sofisticação que a gente chama de tempo, só existe a partir do momento que nós construímos narrativas sobre esse tempo. Né? O tempo só existe porque nós construímos narrativa. Então existe uma relação ali muito próxima do que é o tempo e do que é a narrativa. Não existe tempo sem história. Essa é uma coisa muito interessante, essa é uma ideia muito interessante que o Paul Ricoeur ele traz nessa coletânea aqui de livros. 2 primeiros livros são... Ele vai buscar, ele vai estudar, ele vai investigar todas as formas de tempo pensados ao longo da história, desde Aristóteles até passando por Santo Agostinho, passando por São Tomás de Aquino, os filósofos do século XIX, depois do século XX, Heidegger, né, e outros. E ele faz uma crítica, mas uma crítica construtiva, que ele pega tudo que é de bom de todos esses autores e transforma em algo mais significativo. Esses 2 primeiros. O terceiro, ele vai aplicar na prática as ideias que ele propõe. Ele estudou, que ele investigou nos 2 primeiros volumes, né? No terceiro ele coloca na prática através da literatura. Isso é uma coisa incrível, né? Ele vai pegar 3 livros importantes da cultura ocidental: A Montanha Mágica, né? Miss Dale, o terceiro livro, Em Busca do Tempo Perdido. Os 3 autores são Thomas Mann, Virginia Woolf e Marcel Proust. E ele vai analisar, pensando nessa relação entre tempo e narrativa. Fica aí a dica, muito bom esse compêndio de livros do Paul Ricoeur.